Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vim conversar com vocês sobre sinopses. Vem comigo, vem! Esses dias eu tava pensando nos livros que eu já li, né? E eu tava pensando no que me levou a ler esses livros. Foi a capa, foi a sinopse, foi a indicação de alguém, foi resenha. E eu parei numa parte que eu acho muito importante do livro. Às vezes a gente vai na livraria, a gente começa a dar uma olhada, aí vê uma capa, aí lê a sinopse e decide ou não ler esse livro. E eu me deparei com o quão importante é a sinopse dos livros. E eu separei 4 livros que têm as sinopses mais incríveis da minha estante. Eu me lembro que 2 desses 4 livros eu só li porque eu fiquei enlouquecida com a sinopse. E eu queria compartilhar com vocês. O primeiro livro é O Ceifador, do Neal Shusterman. Foi lançado no primeiro semestre do ano passado. Inclusive o segundo já tá pra sair. E eu vou ler pra vocês. Primeiro mandamento: matarás. A humanidade venceu todas as barreiras. Fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora, os ceifadores são os únicos que podem pôr um fim à vida, impedindo o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Citra e Rowan são adolescentes escolhidos como aprendizes de ceifador, um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receber o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte de coletar, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão ou se a cumplicidade do treinamento se tornar algo mais, podem colocar a própria vida em risco. Eu acho essa sinopse muito forte, e eu lembro que na época que eu escolhi esse livro, eu fiquei um pouco com medo de ter uma sinopse muito boa e o livro nem tanto. Porque eu tava meio traumatizada com distopias e o quão elas estavam sempre sendo mais do mesmo. Só que eu me surpreendi com esse livro. Eu vou deixar a resenha dele aqui pra vocês, nos cards, porque é um livro que merece ser lido e o segundo tá chegando aí ainda esse semestre pela Companhia das Letras. Então se você acabou gostando dessa sinopse, eu acho que é uma boa hora pra ler esse livro. O Labirinto de Espíritos. O Labirinto de Espíritos é um livro que eu estou lendo. Eu dou uma paradinha nele, leio um outro, volto, leio mais um pouco, dou uma paradinha. Então eu estou lendo ele desde dezembro do ano passado, não me julguem. Esse é o 4º livro da coleção do Cemitério dos Livros Esquecidos e eu já iria ler de qualquer maneira. Mas eu adoro as sinopses do Zafón. E eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Madrid, anos de 1950. Alicia Gris é uma alma nascida das sombras da guerra, que lhe tirou os pais e lhe deu em troca uma vida de dor crônica. E investigadora talentosa, é a ela que a polícia recorre quando o ilustre ministro Maurício Valls desaparece, um mistério que os meios oficiais falharam em solucionar. Em Barcelona, Daniel Semperi não consegue escapar dos enigmas envolvendo a morte de sua mãe, Isabela. O desejo de vingança se torna uma sombra que o espreita dia e noite, enquanto mergulha em investigações inúteis sobre o seu maior suspeito, o agora desaparecido ministro Valls. Os fios dessa trama, aos poucos, unem os destinos de Daniel e Alicia, conduzindo-os de volta ao passado, às celas frias da prisão de Montjuic, onde um escritor atormentado escreveu sobre sua vida e seus fantasmas, os últimos dias de vida de Isabela, com seus arrependimentos e confissões, e a intriga ainda mais perigosa, envolvendo figuras capazes de tudo para manter enterrados os antigos esqueletos. Em O Labirinto de Espíritos, Zafón nos conduz ao emocionante desfecho da série que começou com A Sombra do Vento e impactou leitores por todo o mundo. Personagens novos e antigos povoam as páginas, se entrelaçando em uma despedida grandiosa. Me arrepiou até. Não sei se é porque eu sou apaixonada por essa história, mas eu adoro o jeito como ele escreve e as palavras que ele usa. E vou até dar uma lidinha nele hoje pra relembrar. Eu amo, amo, amo demais essa sinopse. Mantendo a linha, falei que eu adoro a sinopse de Zafón, eu vou ter que repetir. Esse livro se chama Marina, ele não faz parte do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas também se passa em Barcelona, como a maioria dos livros do Zafón. E eu adoro, adoro, adoro. Na verdade não é nenhuma sinopse, é um trecho do livro que eles colocaram na contracapa. Porém, esse foi um livro que eu tava na livraria, vi que era do Zafón, peguei, li a parte de trás e falei, preciso ler esse livro. Eu não li resenha, eu não li nada. Então vamos lá. Em maio de 1980, desapareci do mundo por uma semana. No espaço de 7 dias e 7 noites, ninguém soube o meu paradeiro. Uma semana depois, um policial à paisana teve a impressão de conhecer aquele garoto. A descrição batia. O suspeito vagava pela estação de França como uma alma penada numa catedral de ferro e névoa. O policial me abordou com um ar de romance de terror. Perguntou se meu nome era Oscar Dre e se era o rapaz que havia sumido sem deixar rastros de internato onde estudava. Na época, não sabia que cedo ou tarde o oceano do tempo nos devolve as lembranças que enterramos nele.
15 anos depois, a memória daquele dia voltou para mim. Vi aquele menino vagando entre as brumas da estação de França e o nome de Marina se acendeu de novo como uma ferida aberta. E aí o nome do livro é Marina, né? E aí eu comprei o livro e li o livro e ele é maravilhoso. Não tem resenha aqui no canal, mas tem lá no blog. Se vocês quiserem, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Agora, gente, o livro que me inspirou a fazer esse vídeo pra vocês. Sem dúvida, é a sinopse mais incrível que eu já vi em toda a minha vida. Estava vagando pelos grupos do Facebook há uns 3 ou 4 anos atrás e a autora do livro, naquela época eu não a conhecia, fez uma propaganda do livro no grupo e mostrou a sinopse. Gente, até hoje eu leio essa sinopse e eu falo, gente, a pessoa que escreveu essa sinopse estava muito inspirada nesse dia. O livro é Sombra de um Anjo, da minha amiga Ana Beatriz Brandão. Não era minha amiga na época, tá? Então o meu julgamento ainda é válido. E eu vou mostrar pra vocês. Era necessário que a balança entre o bem e o mal estivesse equilibrada. E, para evitar que o nosso mundo fosse destruído pela ganância e pela sede de poder de Lucian, foi forjada uma arma capaz de destruir o destino da humanidade. Um corredor escuro, uma garota e uma voz misteriosa. Sombras avançando em sua direção e, em um piscar de olhos, uma multidão de pessoas mortas a observando pacientemente como se esperassem algo. É assim que vive Samantha Littering, uma garota aparentemente normal, mas assombrada por vultos e visões do futuro. Ela se vê de uma hora para outra destinada a manter o equilíbrio entre uma guerra em que um lado estão os anjos, querendo proteger a humanidade, e do outro, sombras que buscam incansavelmente a arma que permitiria a ascensão de Lucian. Gente, eu sou louca por essa sinopse. Eu lembro que eu li esse livro por causa dessa sinopse. Por causa daquela postagem da autora. Na época ela tinha 15 anos, a gente não se conhecia. Eu acho que grupo de leitores, desses que são bem famosos. Eu vi a postagem dela e lá estava. A sinopse mais incrível que eu já tinha visto na minha vida. Gente, e vocês? Você tem alguma sinopse do coração? Vocês escolhem livros através das sinopses? Porque eu escolho. Me conta, me mostra nos comentários, me fala sobre os seus livros preferidos, cola sinopses aí pra eu ler. Quem sabe eu fico maravilhada também, como vocês. E a gente pode compartilhar essa troca de experiências, tá bom? Não esquece de participar do nosso sorteio, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Estamos chegando lá, falta menos de 700 inscritos. Marca os amigos, chama o pessoal pra participar. Eu quero sortear isso ainda esse semestre, tá bom, galera? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!